Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana fazemos uma reflexão sobre vários temas que marcam os nossos dias e falamos sobre a infinita estupidez que nos rodeia. Já vai perceber do que se trata. A conversa começa dentro de instantes comigo, Paula Santos, e com o Miguel Sousa Tavares. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Esta semana cita Einstein no seu artigo no Expresso sobre o universo e a estupidez humana para sublinhar que são duas coisas infinitas e dá vários exemplos que nos fazem refletir. Vamos falar de alguns deles. Comecemos pelo relatório sobre a criminalidade em Lisboa e pela reação de Carlos Moedas. Ora, perante conclusões da PSP a constatar que os números da criminalidade geral e grave diminuíram, a resposta do Presidente da Câmara de Lisboa acabou por surpreendê-lo. Porquê? Completamente. Eu ouvi em direto na rádio, fiquei banzado. Vamos lá ver. O relatório da PSP sobre Lisboa coincide com os dados que já tinham sido dados a semana passada pelo Diretor-Geral da PJ, Luís Neves, e embora falte o elemento decisivo, que só chegará em março, que é o relatório de segurança interna, ambas estas duas entidades apontam para uma diminuição do crime em Lisboa e uma diminuição do crime violento. E quando confrontaram o Presidente da Câmara com isto, ele ficou cabeça perdida, furioso. O quê? Lisboa, cidade segura? De maneira nenhuma, isto é uma cidade violentíssima. O crime violento está sempre a aumentar. As pessoas são assaltadas na rua, de arma em punho para roubar um relógio. Não sei onde é que ele ouviu isto, não interessa. Agora, eu fiquei banzado porque qualquer Presidente da Câmara que lhe dissesse, olha, a sua cidade está cada vez mais segura, ele estava eufórico. E pode ser um trunfo até do ponto de vista da conquista de novos turistas, empresários, investidores. Sim, ele que aposta tanto no turismo, devia pegar naquilo e fazer um cartaz com aquilo, fazer propaganda lá fora, Lisboa, baixou a criminalidade violenta, não sei o quê, mas não, o homem ficou pior que estragado. E então eu fiquei a pensar se, para Carlos Moedas, é mais importante defender a imagem da cidade ou defender a tal célebre percepção de insegurança que a extrema-direita tanto gosta. Pelos vistos, esta última hipótese. O Miguel acha basicamente que Carlos Moedas se preocupou mais em defender as suas convicções políticas, no fundo, não é? Exatamente. Estaremos perante uma questão de prioridades autárquicas no horizonte? Não, estamos perante uma agenda política própria e pessoal de Carlos Moedas, que ainda não está decifrada, ainda não sabemos sequer se ele se vai recandidatar à Câmara de Lisboa, mas eu, pelo andar da carruagem e até por estas declarações, eu sou tentado a pensar que ele não quer voltar para a Câmara de Lisboa, está farto da tarefa, não gosta demasiado de Lisboa, em minha opinião, e está a visar mais altos voos e situa-se politicamente naquilo que poderá ser a tendência da moda, a franja direita do PSD. Embora o timing eleitoral para esse tipo de voos, como diz, não seja se calhar o mais adequado. Sim, não. Quer dizer, daqui até às legislativas são 4 anos, 3 anos e tal. Moedas não se candidatando à Câmara pode-se ir situando dentro do partido para qualquer coisa mais importante, pode querer um lugar no governo, qualquer coisa do género. Agora, de facto, eu depois destas declarações eu cheguei à conclusão que ele não está verdadeiramente empenhado em defender a cidade de Lisboa. Aguardemos então. A visita a Portugal do novo secretário-geral da NATO não trouxe novidades, mas a confirmação de que a nova fatura que os países vão ter que pagar em matéria de defesa é mesmo para levar a sério. Mark Rutte falou em 3% do PIB, fica longe do investimento atual dos países, nomeadamente Portugal, e torna-se pesada a fatura. O Miguel já fez as contas. Sim, fiz as contas. São 3.400 e tal milhões de euros por ano, 7 submarinos por ano, todos os anos. A partir do momento em que passássemos dos 1,36% que gastamos atualmente para os 3% do PIB. Agora, Paula, eu não acho que esteja consumado, vamos lá ver. Mark Rutte, em minha opinião, confunde a sua função. Ele é secretário-geral de uma organização. O que é que faz um secretário? Um secretário coordena
as decisões dos vários membros da organização. Portanto, ele é um coordenador, ele não dá ordens aos membros, os membros é que lhe dão ordens a ele. Ele está ao serviço dos membros da NATO, não são os membros da NATO que estão ao serviço e sob o comando dele. Eu acho que Mark Rutte tem até, o seu historial como primeiro-ministro holandês, tem muita tentação de se armar sem durão e dar lições de política e dar lições de moral ao resto do mundo. Isto também é muito típico dos holandeses, mas francamente, quer dizer, eu acho que ele entrou com o pé esquerdo na NATO, só faz barulho e tem outro problema entre mãos que é, aderiu logo às teses de Trump. Trump quer 5% do PIB, ainda no tio disse, e ele começou por dizer que tinham que ser 4, agora já vai em 3, quer dizer, ele já percebeu que a sua postura de ir atrás daquilo que os Estados Unidos exigem não tem grande aceitação dentro dos membros europeus da NATO, pelo menos, e também não deve ter junto ao Canadá, vista a guerra comercial que Trump iniciou com o Canadá. Portanto, eu acho que ele vai ter que bater a bolinha baixa e, digo-lhe uma coisa, Paula, para mim, de tudo o que Montenegro já fez ou disse, foi a vez que eu gostei mais de o ouvir, porque ele estava claramente bem preparado, o nosso primeiro-ministro, estava informado sobre as pastas e deu a Mark Rutte uma resposta de tal maneira assertiva e de tal maneira firme que até foi engraçado ver a cara com que o Mark Rutte ficou depois de ouvir Luís Montenegro falar. Ficou ali com um sorriso amarelo, verde, e disse, bom, vou vender o meu peixe para Madrid, que também não gasta muito pouco em defesa, a ver se o Pedro Sánchez é mais brando do que o Luís Montenegro, o que não deve ter acontecido. Acha que um governo como o português tem capacidade perante essa pressão que apesar de tudo existe, não é? De fazer frente a uma exigência dessa natureza? Paula, se a gente olhar para a situação geográfica da NATO, e foi por isso que a NATO, mesmo no tempo do Estado Novo, quis que Portugal entrasse, Portugal é muito mais útil à NATO do que a NATO é a Portugal. Porque agora o perigo, segundo Mark Rutte e outros, é a invasão russa da Europa. Se a Rússia invadir a Europa, nós estamos na última linha, quer dizer, antes que eles cheguem ao Castro, eles vão ter que atravessar uns milhares de quilómetros de território europeu. E se chegarem ao Castro, já não há nada a fazer, quer dizer, que já subjugaram a Europa toda. Portanto, a NATO, para nós, como estrutura defensiva, não é muito importante. Agora, nós somos, pela nossa posição no Atlântico, pelas ilhas, por tudo isso, nós fomos sempre fundamentais para a NATO, e embora hoje em dia o eixo geoestratégico da política internacional ditada pelos Estados Unidos se tenha mudado para a região da Ásia-Pacífico, o Atlântico Norte, até como disse Mark Rutte, andam para aí muitos barcos russos, portanto o Atlântico Norte continua a ter importância, e nesse ponto de vista Portugal tem importância. São outros os milhões que se estima venham a custar a construção do novo aeroporto de Lisboa. 8 mil milhões é a previsão. O Governo pretende que o encargo fique do lado da ANA e da Vinci, mas o Miguel tem dúvidas que isso aconteça. Quer explicar? Não, Paula, ninguém acredita que alguém de repente oferecesse um aeroporto aos portugueses, de borla. Mas com contrapartidas, nós sabemos que elas também existem, não é? Nomeadamente prolongamentos de contrato de concessão, etc. Exatamente, ora aí é que está. A Vinci está a faturar 800 milhões por ano no aeroporto de Lisboa, neste pequenino aeroporto de Lisboa. É de prever que no futuro aeroporto fature pelo menos 1.000 milhões, estou a fazer uma aposta por baixo, 1.000 milhões de euros por ano. Portanto, os 8 mil milhões, teoricamente, em 10 anos, 8, 10 anos, o aeroporto está pago. Só que a Vinci, além do contrato que já tem, quer uma extensão do contrato por mais de 30 anos. E custos para o Estado não é apenas aquilo que o Estado tem que pagar, é também a receita que deixa de ter e que teria normalmente. Ao concessionar a ANA, todos os aeroportos, exceto de São Miguel nos Açores, a Vinci, o Estado abdicou de uma grande receita, porque a ANA era, e continua a ser, uma empresa altamente rentável, como é óbvio. E a Vinci, além do mais, 3, 4 vezes por ano sobe as taxas aeroportuárias em Lisboa, também sobe nos outros aeroportos. E portanto está com um negócio extraordinário. Saiu do paraíso a Vinci e obviamente agora está na mesma onda que é tentar convencer o governo que sim senhora faz um investimento, mas ele tem que lhe dar as receitas durante mais de 30 anos. Há um tema que já passou por este podcast e que o Miguel gostaria de ver discutido na sociedade, a questão das baixas médicas na saúde.
Esta semana ouvimos falar numa taxa de absentismo de 5 semanas por ano. Como é que se ultrapassa este problema, Miguel? Tendo um problema a sério. Eu acho que toda a questão das remunerações e do estatuto profissional dos médicos, enfermeiros, do pessoal todo que trabalha no Serviço Nacional de Saúde tem que ser pensado e tem que ser discutido. Agora, isto é uma vexata question, não é? De repente descobre-se que temos uma narrativa que os médicos estão todos com burnout, que fazem horas extraordinárias a mais, etc. E depois de repente descobrimos que faltam 5 semanas por ano. 5 semanas por ano é uma brutalidade. Quer dizer, nenhuma empresa aguentaria se todos os seus trabalhadores, além das férias legais a que têm direito, tivessem mais 5 semanas fora da empresa por ano. É insustentável. E, portanto, nós vemos que cada vez mais se gasta dinheiro no Serviço Nacional de Saúde e cada vez mais esse dinheiro é gasto a pagar ao pessoal. Portanto, a discussão tem que ser feita e é uma hipocrisia continuarmos a subir para o lado. Já tínhamos tido as baixas médicas extraordinárias no tempo da pandemia, que tiveram consequências, porque se o SNS acorreu à pandemia, deixou de acorrer a tudo o resto, e assim que se foi embora a pandemia, nós começámos a ver a quantidade de doenças que não tinham sido tratadas e que se tornaram incuráveis, nomeadamente cancros, diabetes, etc. Assinalaram-se esta semana os 80 anos da libertação do campo de Auschwitz, acontecimento que o levou, na sua crónica, a lembrar os atuais conflitos que marcam os nossos dias no Médio Oriente e na Ucrânia. Por um lado, a Ucrânia, onde tarda qualquer tipo de negociação, devido à estupidez exuberante dos dirigentes europeus, como sublinha no seu texto. Por outro, o alimentar da guerra com a ajuda militar a Israel, apesar do cessar-fogo. No fundo, Miguel, são negócios de guerra que se estão a sobrepor a tudo o resto. Exatamente. E eu já aqui falei disso, eu acho que Trump tem uma excelente relação com o Netanyahu, aliás vai recebê-lo na Casa Branca para a semana. Eu creio que é o primeiro dirigente de alto nível mundial que ele vai receber, é o primeiro-ministro de Israel. Trump tem também, e agora começamos a perceber que é extremamente curioso, e eu diria quase engraçado se não fosse cínico, tem veleidades ele próprio de negócios na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E por isso já lá andou o cunhadozinho, que é quem vai sempre à frente explorar essas coisas, o Jared Kushner, também já esteve na Groenlândia, portanto, quer dizer, com Trump nós temos de estar preparados para uma coisa que seria impensável, é que as políticas do presidente americano estão diretamente ligadas também aos seus negócios privados. E quando ele falou da faixa de Gaza como um território apetecível, tinha uma longa costa, tinha um excelente clima, podia-se urbanizar, e quando a seguir aparece a defender a tese de que os palestinianos têm que se ir embora da Palestina, nós percebemos qual é o projeto de Trump para a questão do Médio Oriente. Muito mais do que alcançar a paz, é alcançar uma situação em que o território da Palestina seja também um campo de negócios para ele próprio. Por fim, e porque a nossa rota já vai longa, olhemos para a novidade chinesa no campo da inteligência artificial. A DeepSeek apanhou tudo e todos de surpresa, sobretudo nos Estados Unidos. Será uma ameaça real às ferramentas norte-americanas? Pelo menos é o que parece. Claramente que é. E não é por acaso que uma das empresas que está ligada ao negócio que Trump anunciou de um investimento de 500 mil milhões de euros na inteligência artificial, caiu no dia seguinte na Bolsa de Nova Iorque 16%. É óbvio que é uma ameaça. Porquê? A DeepSeek, o que eles conseguiram produzir agora foi um avanço no ChatGPT, que é aquilo que os Estados Unidos esperavam conseguir com o tal investimento de 500 mil milhões de euros. Ou seja, ainda os Estados Unidos estavam a pensar em investir para chegar lá, já os chineses anunciavam que tinham chegado. E tinham chegado gastando 5,6 milhões de euros apenas. Com muito menos investimento. E muito menos energia, portanto muito mais sustentável. Isto foi um avalo tremendo, porque nós todos estamos a ouvir há 2 meses o discurso dos tecno-oligarcas que estão à roda de Trump, que a América está a liderar em tudo o que é tecnologias de informação, no espaço, nos computadores, no digital, na inteligência artificial, e de repente uma pequena empresa chinesa aparece com resultados à frente dos americanos, conseguires um custo financeiro muito mais baixo e com uma sustentabilidade energética muito, muito maior.
E, portanto, isto foi um abalo tremendo, porque nós sabemos que a guerra não declarada do mundo atual passa-se aqui, passa-se nos chips, passa-se nos condutores, passa-se na inteligência artificial, em tudo isso. Portanto, isto é uma ameaça seríssima e que eu acho, inclusivamente, ligando com o tema da NATO, que devia levar os dirigentes europeus a pensar mais do que comprar tanques e aviões, a guerra moderna vai se travar a nível das novas tecnologias. E aí a Europa está completamente para trás de toda a gente. E é mais um ponto de discórdia à escala global que estamos a presenciar. Feita a ronda por alguns destaques que lhe prenderam a atenção esta semana, mudamos de rumo e entramos no improviso. No caso da morte de Odair Muniz, o Ministério Público acusou o agente da PSP de homicídio, ao mesmo tempo abriu uma investigação paralela ao auto de notícia que foi feito na polícia sobre os acontecimentos. Com o processo ainda sem o desfecho final, naturalmente, é a atuação ainda assim da polícia a vários níveis que fica aqui posta em causa, Miguel. São duas coisas. Uma é o apuramento daquilo que se passou verdadeiramente, das circunstâncias do crime. Outra coisa é a atuação da Direção Nacional da PSP em relação a isto. E o Ministério Público vai abrir nova investigação, porque disse no despacho que há fundadas suspeitas de que o auto de notícia elaborado pela PSP e assinado pelo agente que matou Odair Muniz não foi preenchido por ele, porque no momento em que estava a ser preenchido ele estava a ser interrogado pela PJ e, portanto, trata-se de um documento falso e, além do mais, contém falsidades. Falsidades, nomeadamente quando a PSP afirmou e continua a afirmar até hoje que aquela gente reagiu a um ataque de arma branca do Odair Muniz e a PJ declara que tal não se provou. Mais, que a arma branca que foi encontrada no local do crime e depois da remoção do corpo não continha vestígios de ADN suficientes para atribuir a sua propriedade a Odair Muniz. Inclusivamente, podia ter sido plantada lá, como se diz na gíria. E, portanto, tudo isto é muito grave, embora não seja, infelizmente, pouco habitual, que a PSP, antes de qualquer investigação, antes de qualquer coisa, já esteja a tirar a conclusão de que o seu agente não teve culpa nenhuma, agiu em legítima defesa, foi atacado com uma arma branca. Ou seja, ficam por apurar outro tipo de responsabilidades agora, não é? Naturalmente. Exatamente, responsabilidades a nível superiores, porque quanto ao resto, a acusação é de homicídio simples, não contém qualquer referência à legítima defesa e é de homicídio simples porque o Ministério Público concluiu que havia vontade de matar e consciência que podiam matar o Odair Muniz. Ele leva um primeiro tiro à queima-roupa no peito, de 20 a 30 centímetros, e de seguida, eu isto nem sabia, eu só soube agora, o agente recua uns passos e dá-lhe segundo tiro, que apanha a zona da anca e a zona genital. Ora, uma pessoa que já foi baleada à queima-roupa, que levou uma bala, que continuou de pé, mas obviamente que estava em iminente perigo de vida e atingido, quando o agente recua e lhe dá segundo tiro, ele tem a intenção de matar. Isto vai ser muito difícil de contrariar esta tese em tribunal. E é o caso Odair Muniz ainda a marcar a atualidade alguns meses depois dos acontecimentos e ainda há, como sabemos, um caminho a percorrer. E assim concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, com a sonorização e edição do João Martins. Já sabe, para a semana voltamos a olhar para a atualidade.